Fala pessoal, beleza? Esse vai ser um vídeo bem rápido para explicar uma coisa muito comum, que é uma dúvida aí que eu acho que paira na cabeça de muitas pessoas que estão com dor na coluna. A dúvida é o seguinte: será que você tem hérnia de disco mesmo? Se você foi diagnosticado aí com hérnia de disco, assiste esse vídeo até o final que a gente vai ter uma reflexão interessante aqui. Seguinte, quando você está com uma dor na coluna e tudo, aí você procura atendimento médico, profissional da saúde e tudo, faz um exame de imagem, e aí o médico vai lá e chega para você assim: você tem 3 hérnias de disco, 2 hérnias de disco, 5 hérnias de disco. Esse vídeo é para você. Vem comigo e acompanha aqui o raciocínio. Será que você tem essa quantidade de hérnias de disco mesmo? 2, 3, 4, 5 ou até uma? Ou será que você não tem nenhuma? Então, o seguinte, primeira coisa é, se você fez um exame e está com esse diagnóstico, pega lá o seu exame, pega o laudo dele, lá no final do laudo, lá na sua ressonância, vai ter lá impressões finais, conclusões, impressões diagnósticas. Lê só essa parte, tá? Só esse final aí para você resumir o seu trabalho. Lá você vai ler um monte de palavra que talvez você não entenda. Degeneração discal, protusão discal, vai ter um monte de palavra lá. Mas procura a palavra hérnia. Se você for lá no seu exame, nessa parte que eu estou te falando, e procurar a palavra hérnia e você encontrar a palavra hérnia, beleza, seu diagnóstico realmente está certo, você realmente tem uma hérnia de disco. E para isso tem tratamento sem cirurgia. A hérnia de disco ela é tratável com fisioterapia e o seu próprio corpo reabsorve ela em até 1 ano. Tem o tratamento correto para esse caso. Mas agora, se você foi lá na impressão diagnóstica, no final do seu exame lá, na conclusão do seu exame da ressonância, procurou a palavra hérnia, viu um monte de palavra lá que talvez você não entenda, mas não achou a palavra hérnia, muito provavelmente você não tem hérnia de disco. E esse diagnóstico, em vez de te ajudar, vai te atrapalhar. Vai te gerar um monte de limitação que talvez até piore a sua dor. Porque só de você ter esse diagnóstico, eu tenho hérnia de disco, inconscientemente você pensa, eu tenho uma coisa grave. Eu não posso fazer isso. Eu tenho hérnia, eu tenho problema de coluna. Mas se você procurou lá no seu exame e não encontrou a palavra hérnia, se você encontrou a palavra abaulamento discal, protusão discal, que são 2 sinônimos, são 2 coisas totalmente diferentes de hérnia discal. Então, o abaulamento discal e a protusão discal é uma condição em que o disco, que é redondo, fica abaulado, ele fica ovalado. A hérnia de disco é uma condição em que o disco, que é redondo e tem um núcleo gelatinoso, ele é como se fosse um pneu, para dar uma analogia, um exemplo para vocês. Esse pneu se rompe e esse núcleo se extravasa para o meio externo. Isso é a hérnia de disco. Nesses casos, precisa-se de tratamento e tem o tratamento adequado. Nos casos de abaulamento, o abaulamento discal ele é uma condição, na maioria das vezes, natural. É uma condição progressiva do envelhecimento, é uma ruga interna que a gente brinca. É um processo de desgaste, degeneração, de envelhecimento natural do corpo. É igual cabelo branco, ruga, flacidez da pele. Então, se você está com abaulamento discal, protusão discal lá no seu exame, não se preocupe, não é uma hérnia. E aí você está tendo um diagnóstico errado. Se você está tendo você procurou lá no seu exame e viu a palavra abaulamento ou protusão discal, a gente tem um vídeo completo de abaulamento explicando o que ele é. Explicando essa questão da condição natural. Então assim, será que você tem hérnia de disco mesmo? E aí, faça esse teste, olhe no seu exame, e aí se você tiver a hérnia de disco, procure a ajuda do profissional. Agora, se você está tendo dor de coluna, e você viu lá que no seu exame você tem abaulamento discal, isso não é a causa da sua dor. Você vai estar atacando o lugar errado. Você vai precisar de uma ajuda profissional para identificar realmente onde é a raiz do problema e a causa do problema. Que na maioria das vezes são dores mecânicas que precisam de estímulos mecânicos para elas serem resolvidas. Se você quer ter alívio imediato da sua dor, a gente tem um método exclusivo para isso, que é o método Coluna Sem Dor em 15 minutos. A gente vai deixar um link aqui abaixo para você, se você quer ter acesso a esse método. Abraço e até o próximo.